Então, gente, começando oficialmente aí nosso dia de encerramento do nosso curso de conselheiro em terapeuta em dependência química. Vamos iniciar com um vídeo sobre os 88 anos do AA, de sua existência, para depois a gente dar início ao nosso conteúdo. E hoje de manhã nós vamos falar sobre os 12 passos e a filosofia dos grupos de autoajuda. Alcoólicos Anônimos surgiu em 1935 na cidade de Akron, Ohio, nos Estados Unidos. A partir do encontro entre dois alcoólicos, um parado de beber e outro ainda em desesperado uso de bebidas alcoólicas. Em maio daquele ano, Bill W., corretor da Bolsa de Valores de Nova York, após anos de sofrimento, hospitalizações, internações e recaídas, estava sóbrio há 5 meses. Durante esse período, tinha praticado princípios aprendidos num grupo religioso, levando bêbados das ruas para sua própria casa, a fim de tentar resgatá-los. Não teve sucesso com nenhum deles, mas aconteceu uma coisa muito importante para ele. O trabalho com os bêbados manteve Bill sóbrio todo esse tempo. Já na cidade de Akron, a trabalho, frustrado pelo insucesso da viagem, Bill sentiu forte compulsão para beber, vendo o bar do hotel. Por outro lado, não queria mais perder a sobriedade. Depois de ligar para pastores e padres da cidade, pedindo para conversar com outro bêbado, a fim de não voltar a beber, conseguiu marcar um encontro com o Dr. Bob, médico local. O Dr. Bob concedeu-lhe 15 minutos, porque não estava disposto a se expor perante um estranho e acreditava que ninguém mais poderia ajudá-lo. Para sua surpresa, Bill explicou que a intenção era pedir ajuda e não ajudar. Conversaram por 6 horas, dando início a um vínculo e a uma prática que levaram à criação do modelo de recuperação de alcoólicos anônimos. Bill compartilhou com Bob tudo o que tinha lhe acontecido, que tinha aprendido sobre seu modo de beber e tudo o que vinha fazendo para manter-se sóbrio. Explicou por que considerava alcoolismo doença e logo convenceu o médico Dr. Bob. Depois dessa experiência, Bill e Bob procuraram um terceiro bêbado em Akron, em seguida o quarto e assim por diante. Em 1937, já havia cerca de 100 alcoólicos sóbrios em 2 grupos nas 2 cidades, os quais assumiram a empreitada de sistematizar seu método num livro que permitisse alcançar bebedores problema em quaisquer regiões e com quaisquer características. Assim, em 1939, foi lançado o livro Alcoólicos Anônimos. A partir daí, nossa obra se expandiu. Atualmente, a AA está presente em 186 países, contando com aproximadamente 120 mil grupos no mundo. O livro Alcoólicos Anônimos já vendeu mais de 35 milhões de exemplares, tendo sido traduzido para mais de 60 idiomas e dialetos. No Brasil, estamos presentes desde 1947, contando hoje com aproximadamente 5 mil grupos e 11 mil reuniões semanais em todas as regiões do país. Já estou bem algumas 24 horas, sóbrio, graças a essa sala de ar. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, a nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia.
Não apoia nem combate quaisquer causas. Não se dedica a pesquisas sobre alcoolismo, tratamento médico ou psiquiátrico, assistência social ou material, mas tendo adotado uma política de cooperação sem afiliação com outras organizações dedicadas ao problema do alcoolismo. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Em nossa experiência pessoal e coletiva, o beber descontrolado funciona como uma doença física, mental e espiritual progressiva e incurável, que pode levar à morte prematura ou à loucura, quando não é detida. Alcoólicos Anônimos contam com a cooperação de milhares de não-alcoólicos que chamamos de amigos de AA, na medicina, justiça, comunicação, assistência social, educação, empresas e outras áreas utilizam sua credibilidade profissional para direcionar possíveis alcoólicos aos grupos de AA. Realmente eu vi que a bebida, no meu caso, para mim, que tem um problema da doença do alcoolismo, era um problema fatal, vamos dizer assim, né? E que eu precisava realmente sair daquela forma de vida que eu estava. Alcoólicos Anônimos pode ser descrito como um modelo de recuperação do alcoolismo, por meio do qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando suas experiências do alcoolismo ativo e da sua vida já em recuperação. Os chamados 12 passos são sugeridos para serem praticados e também oferecidos a potenciais novos membros como simples sugestões. Os 12 passos funcionam como um roteiro para se construir uma nova vida. Cheguei aqui no dia 31 de julho de 2017, completamente arrasada, completamente no fundo do poço, como a gente fala, né? Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou avó, né? Porque eu parei de beber, porque senão não era nada disso. E antes eu não era nada disso, né? Para ser membro de AA, basta o desejo de parar de beber. Toda e qualquer pessoa é bem-vinda, não importa a situação social, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. O membro de AA se fortalece compartilhando suas experiências com qualquer pessoa interessada. Não divulgamos nossos nomes completos nem rostos nos meios de comunicação. Não identificamos outros membros de AA a quem não é da Irmandade para encorajar quem quiser ser membro, protegendo seu anonimato. Se você tem problema com a bebida, fique conosco. Se apenas conhece quem tem o problema, leve adiante essas informações. Alcoólicos Anônimos agradece e fica sempre à sua disposição. Então, pessoal, ali vocês viram, não sei se vocês prestaram atenção num detalhe, várias moedinhas que tinha numa imagem, né? Logo que iniciou Alcoólicos Anônimos, né, era raro se ter telefone, era muito telefone público em bares, locais, como restaurantes, hotéis, e quando a pessoa ingressava no Alcoólicos Anônimos, ela ganhava já de um padrinho ou do próprio grupo uma moeda que era a quantia necessária para se colocar no telefone público e ligar para pedir ajuda. Daí surgiu o simbolismo das fichas de AA e depois dos outros grupos de mutua ajuda, porque inicialmente era uma moeda para o recém-chegado colocar no orelhão e fazer a ligação dele para a pessoa que ele mais se identificasse dentro do grupo para partilhar e pedir ajuda para não recair. Olha que coisa legal, né? Muita gente não conhece essa parte da história. E a gente vai. Hoje vai ser um pouquinho diferente a nossa aula. Eu vou falar um pouco só sobre a história dos 12 passos e depois eu vou passar um trabalhinho para vocês sobre ele.
Deixa eu transmitir aqui a minha tela. É esta que eu quero. Vamos lá, que eu já estou um pouquinho diferente, porque eu não estou com dois monitores aqui. Então, o importante não é o que fizer de nós, e sim o que vamos fazer com o que fizer de nós. Jean Paul Sartre. E esqueça aquele zero ali que foi um erro de digitação. Então, os passos, eles falam o seguinte: ó, admitimos que éramos impotentes perante a adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Esse é um passo que parece simples, mas é o mais complicado de todos. Admitir que é impotente perante a adicção, ali já está dizendo que a gente perdeu e que a adicção é uma doença. E a gente sabe, como profissional, que é uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde, que tem seus CIDs, está no DSM-5, conforme a gente já viu, né? E que, enquanto a pessoa, o paciente, admite só a primeira parte, que ele é impotente perante a droga e que é um doente, ele vai continuar usando. Porém, se ele admite a segunda parte do primeiro passo, que diz que se ele usar novamente sua vida vai ficar incontrolável, aí essa pessoa tem uma grande probabilidade de entrar em recuperação. Até lá, ele vai utilizar a doença como muleta para justificar suas recaídas e seus comportamentos. Segundo passo, viemos acreditar que um poder maior que nós poderia nos devolver a sanidade. Isso é bem interessante, porque por mais religiosa que tenha sido a criação da pessoa, por mais devoto que a pessoa tenha sido, por mais crença que ela tenha, ela pode crer em qualquer coisa, de Jesus Cristo aos orixás, a Alá, a Muhammad, a Vishnu, aos mais de 330 milhões de deuses que temos catalogados hoje, tá? A Marcela até me olhou ali, meio assustado, vendo, né? Só o hinduísmo tem mais de 300 milhões de deuses dentro do livro de Vishnu. Então, assim, cada cultura tem a sua forma de homenagear e de pedir ao seu poder superior que os ilumine e os proteja, né? E a gente conhece, eu falo a gente porque estamos num país com mais de 85% da população cristã, né? Então, o nosso poder superior, invariavelmente, será Deus, Jesus, né? O Filho dele. Então, por maior que tenha sido essa crença no passado e que essa pessoa ainda siga uma religião, ela não tem espiritualidade nenhuma quando chega num programa de recuperação, quando chega numa clínica de reabilitação. Aí a gente já falou sobre isso, né? Tirou a droga, sobra aquele vazio interior que é preenchido com um poder superior. E por que que ela, apesar de ter suas crenças, ela precisa acreditar no poder maior? Quem é que pode me responder isso? Só repete aí, o Antônio. Então, gente, por mais para entender, por mais religiosa que seja essa pessoa, que teve uma criação no meio religioso, e por mais que ela acredite em alguma coisa, por que que vocês acham que quando um paciente entra dentro de uma clínica de reabilitação ou dentro de uma comunidade terapêutica ou até mesmo um consultório particular de cada um de vocês, ela precisa acreditar que um poder maior do que ela pode devolver a sanidade, se ela já tem um Deus de preferência, de escolha, seu poder superior? Por que que a gente tem que fazer esse trabalho para ela acreditar que um poder maior que ela mesma pode devolver a sanidade? Alguém sabe responder isso?
Não sei se é o que a dona Célia pôs aí, porque sozinha ela não consegue, ou porque a gente tem que acreditar que existe um poder maior do que nós que pode nos devolver essa sanidade, né? Também, uma boa resposta. Eu vou dizer para vocês, ó, se uma pessoa bateu na porta da clínica para pedir para ser internado para uma reabilitação, na porta da comunidade terapêutica, na porta do consultório de cada um de vocês, ela não tem um poder superior. O poder superior dela é as drogas. Toda a vida dela gira em torno de conseguir mais para usar. Então, toda aquela crença que ela tinha na sua infância, adolescência, até começar a usar, caiu por terra. E no momento que caiu por terra, é, a adicção ocupou o espaço do poder superior. Se essa pessoa realmente fosse espiritualizada, religiosa, seguisse os dogmas de qualquer uma das religiões que existem no mundo, ela jamais colocaria qualquer droga, qualquer coisa que maculasse seu corpo, seu templo, que é a imagem e semelhança do seu poder superior, ela jamais colocaria na boca qualquer química dentro do seu corpo, sabendo que está cometendo um lento e progressivo suicídio. E esse é um dos maiores pecados de maioria das religiões, né? Então, macular o próprio corpo é deixar de amar ao próximo como a si mesmo. Porque se ele não está se amando, como vai amar o próximo e vai amar o seu poder superior? Então, é meio complexa essa questão. E no momento que um paciente entra dentro de um local de tratamento e que é retirada a droga, passou pela desintoxicação, sobra aquele vazio que a droga preenchia. Aí dá o saudosismo, um estreitamento de visão, onde a pessoa vai começar a se questionar, e agora todo mundo usa? Não, era, o foco dela estava voltado, já te passo a palavra, estava voltado para as pessoas que usavam. A imensa maioria não usa nada, né? E quando ela se depara com um local, então todos estão no mesmo propósito, ela começa a ter visões primárias diferentes de poder superior. E olha que interessante, já que somos a imagem e semelhança dela, e ela está ali com o emocional ainda bem debilitado, com o vazio que a droga deixou, ela vai encontrar uma visão primária de poder superior no grupo que está ali fazendo suas reuniões, suas partilhas, começa a pegar confiança naquelas pessoas. A própria equipe terapêutica é uma visão para ela de poder superior, está orientando, está cuidando, está corrigindo, né? E todos somos a imagem e semelhança do nosso PS. E por isso a importância de fazer um trabalho com amor, com humanidade, que ela vai se identificando em cada um que está ali. Ela ainda não tem alguns conceitos e alguns princípios instalados na própria mente, e que são colocar princípios acima de personalidades, né? Levar a mensagem, o mensageiro. Por isso que nós, profissionais, temos que ter todo o tato, delicadeza. Por isso que a gente tem um código de ética super completo, porque essas pessoas inicialmente, vão estar se espelhando em nós, no comportamento do grupo. Você sabe que o grupo também, um acaba ajudando o outro, fortalecendo essa corrente do bem. E, inicialmente, no primeiro período de tratamento, essa vai ser a visão da pessoa. E ali nós, profissionais, vamos direcionando para ele resgatar os valores, as suas crenças, fortalecer a sua fé no seu poder superior, porque a espiritualidade é um dos tripés da recuperação, ela é fundamental, né? E aos pouquinhos ele vai retomando essa força, vai preenchendo esse vazio deixado pela droga em fé. O que significa a palavra fé? A palavra fé significa acreditar em, né? Primeiro em si mesmo. Por isso que se fala, o tratamento deve ser por si. Também faz parte daqueles jargões de um dos primeiros eu, segundo eu, terceiro eu, porque ele acreditando em si mesmo, automaticamente ele está acreditando naquele lá de cima e nos seus colegas do grupo.
porque somos a imagem e semelhança dele, porque devemos nos amar primeiro, senão a gente não consegue amar o próximo e não consegue amar o nosso poder superior. Isso não é o Antônio que está falando, está falando o primeiro mandamento. Pastora, me corrija se eu estiver errado, né? Então, gente, isso aqui ele é tão complexo quanto o primeiro passo. Pode falar, Marcelo, você levantou a mãozinha antes. Não, é que eu já presenciei em muitas instituições, né? O paciente, ele chega, até mesmo eu, né? Várias vezes a gente chega totalmente destruído ali numa clínica, né? Sem espiritualidade, sem nada, né? E nem todos os profissionais agem dessa forma, como você falou, né? Porque geralmente, no início, a partir do momento que tirou a substância do organismo, a pessoa ela vai querer buscar, sim, ali uma espiritualidade, vai querer buscar uma coisa que ela não estava tendo sobre o efeito da substância. E muitos profissionais julgam isso, fala lá, agora quer pôr Deus em primeiro lugar, quer buscar a espiritualidade, sendo que alguns dias atrás estava lá, xingando mãe, batendo em mãe, já vi muito isso dentro de clínica, sabe? Profissionais julgarem a fé de um paciente, ou seja, lógico que no momento do uso, a gente vai estar sem espiritualidade nenhuma, porque a espiritualidade que a gente escolheu para aquele momento ali é a substância. A partir do momento que tirou a nossa substância, que a gente entra em sã consciência, pô, tô sendo, a gente vai vir voltar em sã consciência, voltar a ter uma sanidade, onde que a gente vai sim buscar a espiritualidade. E muitos profissionais hoje dentro de instituições, dentro de centros de tratamento, não trabalham dessa forma. Ficam julgando o próprio paciente ou até mesmo falando que está manipulando, né? Tá fazendo isso porque é manipulador. Muitos dos casos pode até ser sim, mas a maioria dos casos não. A maioria dos casos que eu vejo, sim, cara, o cara estava ali no uso. Estava sob o efeito de substância. Ele não tem espiritualidade naquele momento. A única coisa que ele quer, a espiritualidade dele é buscar mais e mais e mais e mais substância. Tirou a substância, passou um certo período sem, ele vai sim voltar a ter a sanidade e buscar ter uma espiritualidade. Só que muitos profissionais hoje não, vamos dizer, não é que não acreditam, pré-julgam o acolhido ou o paciente dentro da Então, olha instituição. que interessante isso, Marcelo, que tu veio falando, que é uma realidade. E cabe a nós, profissionais, não julgar, incentivar e direcionar, porque qual é um dos maiores fatores de recaída? Ego. O que é o ego? O egocentrismo, se sentir o centro do universo que todos devem estar à sua disposição quando ele bem quiser. E, se não tratarmos da forma correta, com as terapias, com a espiritualidade, a pessoa acaba se sentindo o próprio poder superior. E somos falhos nas primeiras decepções, cai por terra tudo isso que foi construído em cima da areia e não da rocha. E o que acontece? Recaída. Então, a gente tem que ter todo um cuidado e esse olhar holístico, por isso que se chamam terapeutas holísticos, que lá da palavra grega que significa olhar todo. Então, a gente tem que entender que se a gente não trabalhar essa espiritualidade, afeta o psicológico da pessoa, afetando o psicológico que vai incentivar, eu gosto de falar que está regando o pezinho de ego, que ele vai crescer e vai florescer, ele não cultiva a humildade, que também é uma das chaves de um programa de recuperação. Não vai cultivar a mente aberta e a boa vontade, porque ele vai querer fazer todas as suas vontades e da sua maneira. E isso está descrito aonde? Se a gente buscar na literatura, lá do Instituto Hausseden de 1949, que criou o modelo Minnesota, lá foi escrita a literatura Rei Bebê. Vocês percebem como tudo está conectado numa coisa só, dentro de um programa filosófico, espiritual, que são os 12 Passos, e por isso a importância de nós, profissionais, conhecermos, dominarmos todas as teorias, técnicas, para que ao tocar uma alma humana, a gente seja apenas outra alma humana.
porque é importante demais a gente entender todos os detalhes. Não é só os passos que vão recuperar a pessoa, não é só psicologia, não é só psiquiatria, não é só espiritualidade, a religiosidade, não é só o trabalho, não é só o estudo, é o todo, é o holístico, tá? Porque é, a adicção é a doença dos excessos, da obsessão, e é isso que a gente busca em um programa de reabilitação, é trazer esse ser humano para o mais próximo possível do seu centro de equilíbrio. E olha como é, é tão filosófico essa parte dos 12 passos que a gente pode passar um dia inteiro falando sobre cada um deles e não vai esgotar o assunto, porque junto à visão do Marcelo, da Iranilce, da Célia, da Renata, a gente vai agregando muita coisa. Porque também dentro da filosofia não existe certos ou errados, existe maneiras de interpretar e de se utilizar das ferramentas existentes. Não é porque o Antônio está falando que é dessa forma que é uma verdade absoluta. Não, é um método que o Antônio encontrou que deu mais resultado para ele para trabalhar com os seus pacientes. Não significa que todos vocês não vão adaptar e melhorar essa minha forma de enxergar, ou até mesmo aprimorar algumas coisas que não concordam muito e depois chegar, Antônio, que tu acha de tal e tal maneira? Que eu vou dizer, como eu também tenho a mente aberta e preciso estar sempre melhorando o profissional, eu vou falar assim, nossa, que legal, vou testar, é interessante tua visão, porque eu tenho que ter a mente aberta em primeiro lugar, porque eu quero melhor não só para mim, mas como para as pessoas que estão sob meus cuidados. Então, a gente como profissional precisa ter a mente aberta e não estar lacrada a novas ideias, porque acho que é Einstein que falava que mudar de ideia é um sinal de inteligência também. Estar disposto a mudar de ideias diante de novas evidências é sinal de inteligência. E a gente busca a nossa inteligência emocional o tempo todo, né, para o nosso crescimento pessoal e profissional. Aí chegamos no terceiro passo. O segundo, devolveu a sanidade, né? A pessoa começou a acreditar num poder superior. E aí, no terceiro, ele se entrega, né? Entrega a sua vida e sua vontade aos cuidados do Deus da maneira como nós o compreendíamos. Olha só que interessante. Passou pela impotência, pela admissão, depois vem aqui em acreditar que algo pode devolver a sanidade, e a terceira entrega a vida e a vontade aos cuidados de Deus da maneira como ele compreende. Isso é agir com fé, com amor ao próximo. Não significa que o exemplo que eu sempre dou que a pessoa vai esperar que desencarne Deus na Terra, que é se encarnar Deus na Terra, na frente de um adicto ali, e ele falar que é Deus, ele vai duvidar e vai pedir um milagre, o milagre vai ser uns R$ 20 para ele usar 4 pedras. Então, é mais ou menos isso. Multiplica a minha droga para mim acreditar em Deus. A pessoa está com um espiritual totalmente destruído. Mas esse decidir entregar a vida e as vontades ao cuidar de Deus da maneira como se compreende é começar a parar, pensar, observar para depois agir. Já envolve também não só a espiritualidade, mas a psicologia, a empatia. Será que a minha mãe gostaria de escutar o que eu tenho para falar para ela? Como o meu poder superior agiria nesse momento? Aí a pessoa começa a se questionar da sua ética, das suas crenças limitantes, sua moralidade, e começa a se entregar, começa a amar o próximo. O fato de pensar sobre o seu dia, que está lá no 10º passo, porque o passo não é para se praticar um de cada vez, são todos ao mesmo tempo, ele funciona como uma engrenagem de um motor.
se quebra um dente, vai ter falha no programa, ele vai estar lá no nono passo, fizemos reparações diretas, vai estar no 10º, continuamos fazendo inventário pessoal quando estávamos errados, admitimos prontamente. Esses dois aqui, esses dois passos, junto com o terceiro, ele já vai estar entregando sua vida e sua vontade, porque ele já vai estar analisando o seu dia, onde ele erra, onde ele acerta, onde ele pode melhorar, onde ele tem que se retratar com o outro, onde ele tem que enaltecer e ficar orgulhoso das suas pequenas conquistas, porque ele já vai estar se amando, pensando sobre as suas atitudes do dia, ele vai estar pensando em como não ferir o próximo e como melhorar e evoluir como ser humano, consequentemente, tendo a imagem e semelhança do nosso poder superior, ele já vai estar em conexão direta com sua espiritualidade, sem nem envolver religiosidade nesse período, vocês compreendem? E dentro do espaço consegue-se fazer uma coisa completa. Claro que a pessoa já vai estar buscando a sua religiosidade, onde ela se sente melhor, para ter uma conexão mais direta e mais pura com o que ela julga correto para a sua vida. E isso é fundamental, porque para uma pessoa que tem uma vida desregrada durante anos, né, está vivendo pelos instintos primários, comendo quando tem fome, dormindo quando consegue e atendendo aos seus desejos carnais ali, que é por busca de mais e mais substâncias para esquecer todas as mazelas da vida, para sentir um pouco de prazer e fugir da própria realidade, que é tão massacrante, que essa pessoa precisa acreditar em algo maior. E esse trabalho feito por vocês já consegue direcionar, ajudar a essa pessoa, mesmo que de forma inconsciente, entender que já está entregando a sua vida e suas vontades, desde o momento que ela admitiu lá no primeiro passo que é impotente e que a vida dela se torna incontrolável e que sozinha ela não conseguia e que ela teve que pedir ajuda. Até no primeiro passo ela já está entregando a vida e as vontades aos cuidados do poder superior, porque a doença venceu. E se ela se deixar levar pelos seus desejos que são carnais, ela vai estar alimentando o poder superior, vai estar alimentando o poder inferior e manifestando tudo que tem de pior no ser humano, que é a insanidade. E, gente, o que a gente mais vê nas folhas de jornais, notícias, são casos de insanidade temporária devido ao uso de substâncias. Então, a gente já entende aqui os 3 primeiros passos fundamentais para uma recuperação. Aí depois, essa pessoa que está pensando todos os dias na própria vida já, né? Com o tempo, eu não recomendo que se faça um 4º passo dentro do local de internação, porque é algo muito complexo. E dentro da filosofia dos grupos de mutuajuda, a pessoa já precisa estar com um tempo limpo, já precisa estar praticando todos os outros, para conseguir encarar os próprios demônios interiores ali para colocar no papel. E isso não é guiado por um terapeuta, é guiado por um padrinho de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, que tem até um guia para apadrinhamento e um livro escrito sobre isso, que tenha substancial tempo limpo, que é recomendado que padrinhos sejam do mesmo sexo e mesma orientação sexual, para não se desviar o foco dos dois. Essa pessoa vai orientar ele a trabalhar os passos até chegar no 4º passo. Ele não deve ter pressa para escrever, não é com prazo que um terapeuta que não tem conhecimento dá dentro de um local de tratamento. Aí, tu tem uma semana para escrever teu 4º passo, ou o 4º mês de internação é teu um mês para tu escrever teu 4º passo. Não é assim que funciona. É na rua, vivendo recuperação,
praticando seus 90 dias, 90 reuniões dentro do seu grupo de mutualistas de preferência, quando identificou alguém que pode ser padrinho, e essa pessoa se disponibilizou a ajudar e começa a realmente ajudar ele a trabalhar os passos, e ele vai fazer seu profundo e destemido inventário moral. Ele já está com uma estrutura psicológica para isso. Pode falar, Marcelo. Eu mesmo já presenciei em várias vezes em clínicas, até mesmo eu, né? Onde que os terapeutas, você só vai ter ressocialização se você fizer o quarto passo. Eu acho isso totalmente errado, né, cara? Porque, que nem você disse, o quarto passo é um destemido inventário moral de nós mesmos. Ou seja, é minha história de vida. Eu não vou conseguir escrever ela ali em uma semana, 10. Então, o que acontece em maioria das instituições hoje? Que eu conheço. O cara manipula, escreve ali 10 folhinhas, inventa uma história para, tipo, sair de ressocialização. Ou seja, já começa um trabalho errado desde da administração da unidade ali, né? Da equipe terapêutica, coordenador terapêutico. Eu diria assim, Marcelo, quando a gente fala que uma pessoa que aprendeu apanhando vai ensinar batendo, não significa que esteja na prática, né? Significa que ela vai transmitir aquilo que ela recebeu. Muitas vezes não é por maldade, é por desconhecimento e ignorância, né? E que talvez porque deu certo para ela, ela acredita que tem que impor isso, mas não é assim. Plano de prevenção à recaída substitui o quarto passo e pode ser e deve ser trabalhado desde a segunda semana da pessoa internada, porque existem algumas perguntas dentro das 17 páginas do exercício que os pacientes travam e a gente consegue fazer sessões e sessões e sessões sobre uma pergunta. Pode falar, Marcelo. Eu tenho 6 internações, né? Tive 6 internações involuntárias. Fiz 6 quarto passos, né? E vamos dizer assim, o trabalho que eu venho fazendo agora, até mesmo com você, nesse plano de prevenção em recaída, para mim foi bem mais foda do que todos os quartos passos que eu respondi. Vamos dizer assim, foi bem mais profundo, né? Ali eu me encontrei verdadeiramente. Ali eu vi algumas coisas que nem aconteceu fatos comigo, que até essa semana você falou semana passada, falou, olha lá, na questão tal e a questão tal, é o que está acontecendo. Então, ou seja, ali eu estou me identificando, de certa forma, com eu nunca tinha me identificado. Então, tipo assim, é bem mais válido esse tipo de trabalho, eu agora fazendo, praticando, do que fazer um inventário, sendo que o paciente dentro em si de uma clínica, ele não vai confiar num terapeuta que ele está conhecendo ali faz 2, 3 meses, não falar a história de vida dele completa. Jamais. Muito difícil isso acontecer. Você entendeu? Geralmente todos os pacientes... Tem sim, válido um quarto passo, mas da forma que você falou. Um apadrinhamento, uma frequentação de grupo, tendo um conhecimento verdadeiro dos passos e praticando diariamente isso. Funciona, lógico que funciona. Só que praticando de verdade. Não fazendo, não mascarando ali, vamos dizer assim, para fazer uma internação bonitinha, para a família ver e coisas que eu mesmo fiz. Entendeu? Então, para vocês verem como diferentes técnicas podem ter o mesmo resultado. Também conheço dentro de instituições, as instituições que aplicam plano de prevenção à recaída, mas sabe como fazem? Entregam para o paciente e só pegam para arquivar. Já que o Marcelo quebrou o anonimato dele, o Marcelo é meu paciente também. Quanto tempo tu travou para começar a fazer o plano de prevenção à recaída, Marcelo? Olha, na hora que eu vi aquilo ali, né, que você me mandou, eu falei, mano, isso aqui é fichinha. Cansado de ver isso dentro de clínica, pensei comigo, né? Na hora que eu li, só que na hora que eu comecei a fazer, eu brequei, cara. Falei, opa. Por quê? Sabe por que a gente ele brecou? É justamente esse o objetivo do exercício. Ele foi desenvolvido também por
pelo Helseden, pelo Instituto, é, com pesquisa em milhares e milhares de pacientes, não é uma coisa de achismo. Ali tem, se eu não me engano, 8 grupos de perguntas e tem questões aparentemente bobas, que a pessoa marca de 0 a 1. De zero é total inabilidade para lidar com determinada situação, 1 é habilidade e 2 é habilidade total. Aí tem um exemplo simples e bobo ali. E a pessoa vai e circula tudo. E normalmente eles não lêem o enunciado da questão. O enunciado diz o seguinte: após a cada questão que você marcou 0 ou 1, escreva, descreva as situações que você viveu e as suas habilidades para enfrentar isso. Chega nessa parte, gente, Trava. eu peguei clínica que eu tinha 50 pacientes, 60, era choro e ranger de dentes, 2, 3 semanas até ele travar. E eu não quero que a pessoa escreva tudo de uma vez só. Marcelo, acho que não fez metade ainda dos exercícios, e a gente está, o que é, 2 meses trabalhando. Dentro desses 2 meses trabalhando, nós terminamos 3 questõezinhas só. Três No questões. primeiro grupo, e são 8 grupos de questões, cada grupo com umas 10 perguntas. Tá? Porque a gente consegue ir a fundo no paciente, descobrir as dores e ele identificar nele. E ele identificando tudo isso dentro dele, e tratando com o terapeuta, tratando com o psicólogo, ele está preparado depois para fazer o seu quarto passo, sem travar, como aconteceu com o Marcelo ali, e podendo olhar para dentro de si mesmo, sem correr o risco daquela dor vir à tona, ele não ter para quem pedir ajuda, e acabar recaindo, que a gente sabe que acontece muito no quarto passo, né? Então, é um trabalho complexo que deve ser feito com tempo, sem pressa e sem pressão, porque a gente não quer a história do paciente, a gente não é biógrafo, a gente quer entender seus gatilhos, reforçar suas qualidades, para que ele consiga enfrentar e caminhar sozinho por determinadas situações. E identificar o mesmo padrão comportamental no seu dia a dia e trabalhar esse padrão dia a dia para modificar. Porque para a pessoa enxergar que ela que está inserida dentro do contexto da própria vida, se enxergar de fora é muito difícil. Ali, para a gente que está de fora, já é um pouco mais simples. Mas a gente tem que se esforçar e se dedicar, né? Muitas vezes a gente deixa de lado e vai tratar de outras questões. Mas se a gente parar e pegar, como no caso dele, todas as minhas anotações, elas vão remeter a algum ponto, algum exercício que está ali, né? Como assim como aconteceu uma situação que não vem ao caso faz uma semana, mais ou menos, a gente pulou um exercício e eu disse: Marcelo, essa situação toda que tu me respondeu está no exercício 5 e 6, né? E estava exatamente ali, trabalhamos ali, que o próprio paciente nos dá o guia dele de como trabalhar com ele fazendo esse exercício. Então, é praticamente um quarto passo, porém guiado por profissional. Funciona maravilhosamente. Então, vamos para o nosso intervalo, porque o Antônio está no hotel, tem que caminhar até o final do corredor, para lá buscar um cafezinho, não estou na minha cozinha, né? Voltamos às 9 horas. Beleza, pessoal? Até mais, então.
Vamos retornando, pessoal. Teste. Teste. Sim, eu vou resolver. Teste. Pedro, dá o retorno do microfone do computador. Eu tenho que passar pelo fone de ouvido. Então, nós vamos para o quarto, fomos para o quarto passo, né? Aí chegamos no quinto, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Este passo aqui deu a origem à profissão que vocês estão estudando para se formar. Conselheiro terapeuta em dependência química, lá nos anos 50. Porque se identificou por parte dos profissionais de saúde mental que ninguém melhor do que um adicto com conhecimento em recuperação para auxiliar o outro adicto. Aí foi inicialmente chamado de terapeuta leigo, porque não é qualquer um que pode fazer. Orientar um quarto passo e estar preparado. Terapeuta o quê? Era terapeuta leigo o nome da profissão. Leigo? Isso. Ah, tá. Porque não é qualquer um que pode sentar e escutar toda uma história de vida, dar os retornos corretos para que essa pessoa, além de trabalhar nos pontos negativos, se modifique. Aí depois passou a ser chamado conselheiro terapeuta em dependência química. E claro que isso foi inicialmente lá nos anos 50, porém essa profissão foi evoluindo com o passar do tempo também, né? Porque ela existe justamente porque um adicto em recuperação, com conhecimento, conhece, né, além de conseguir aliar todas as técnicas que vão aprendendo ao longo da vida, de estudos, assim como vocês estão fazendo, a suas vivências e experiências pessoais também nativas, seja como é, dependente, seja como codependente, dependente emocional. E claro que não está restrito isso aí não está restrito a apenas ex-usuários e pessoas que tiveram problema na família. A profissão está aberta a todos que tenham amor ao coração para trabalhar com essa profissão. Então, no sexto passo, prontifica-se inteiramente a deixar que Deus remova todas essas imperfeições, porque ele começa ali no inventário moral a relatar sua história, identifica junto com o seu padrinho a natureza exata dessas falhas, e aqui ele prontifica-se inteiramente a deixar que Deus remove. E onde é que ele vai prontificar? Ele vai prontificar aqui no sétimo, que é onde ele humildemente roga ou pede que ele remova essas imperfeições. Como que ele faz isso, Antônio? Fazendo uma lista de todas as pessoas que ele tinha prejudicado e se dispondo a fazer reparações a todas elas, que está no oitavo passo. E o nono diz, aí surge uma dúvida, pô, mas fulano já não está mais nesse mundo, ou se eu fizer uma reparação agora, eu posso sofrer uma consequência extremamente grave, ou como chegar, porque tem casos assim, como que eu vou chegar para uma mãe e falar que tirei a vida do seu filho, né? Ou que desviei, que furtei em determinado local. Tem reparações que não se consegue mais fazer.
E aí o nono passo diz, fazendo reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo possa prejudicá-la ou a outras. E aí o que se faz por essas pessoas? Se ora, se ajuda à distância, né? Tem reparações que vão ser indiretas. E no décimo se continua, o décimo é fundamental em uma recuperação, que dentro do terapia cognitiva comportamental ele tem o nome de diário de sentimentos. Ele é o décimo passo. Continuamos fazendo inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Dentro da TCC é um pouquinho diferente, mas com o mesmo intuito de se melhorar o tempo todo como pessoa, como ser humano, identificar, treinar a neuroplasticidade do cérebro para que em determinado tempo essa pessoa já consiga identificar antes de cometer um ato que ele vai sofrer depois, seja em qualquer aspecto da sua vida. Daí a gente já não está nem mais falando sobre substância, estamos falando sobre comportamento. E aí vai até chegar ao ponto dessa pessoa parar, pensar, observar, para depois agir. Esse é um dos objetivos aí do décimo passo. E chegamos no décimo primeiro, que através de prece e meditação procuramos melhorar nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento, sua vontade, sua relação a nós e o poder de realizar essa vontade. A gente para de pedir e a gente começa a pedir apenas sabedoria. E onde é que está escrito isso? Oração da serenidade, sabedoria, gente, coragem. E estando praticando esses passos, experimentado despertar espiritual, e o despertar espiritual não está aqui no primeiro, não está no segundo, não está no terceiro, não está no quarto, não está no quinto, não está no sexto, está em todos os passos. Tenha despertado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Ser um exemplo vivo é a melhor forma de praticar o 12º passo. E praticando o 12º, olha como um está ligado no outro como uma engrenagem. A gente volta lá no 11º, que a gente roga para Deus, rogando apenas o conhecimento, sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Que vontade é essa? De que a gente ajude a recuperar outros seres humanos também, continuando mantendo essa roda viva do bem. E a gente pedindo também, rogando o conhecimento dele, a gente já está praticando o terceiro passo todo o tempo, que a gente está decidindo entregar nossa vida e nossa vontade. Percebem como uma coisa está ligada com a outra? E se a gente está fazendo isso, a gente está o tempo todo renovando que a gente vem acreditar que um poder maior que nós pode nos devolver a sanidade. E um poder maior que nós nos devolvendo a sanidade, a gente sabe que nosso poder é mais forte do que qualquer coisa que caiba na nossa mão descontrolável. O primeiro passo é renovado todos os dias. E a gente fica nessa roda viva, vivendo 24 horas por dia em recuperação, levando isso aos nossos pacientes. É extremamente interessante quando se entende mais ou menos a mecânica de funcionamento do espaço, que não são frases soltas e isoladas. E os 12 passos de AA e NA são os pilares fundamentais de recuperação da dependência química. Eles foram desenvolvidos originalmente por Bill e Bob, fundadores de Alcoólicos Anônimos, como guia para ajudar as pessoas a superarem o alcoolismo.
posteriormente Narcóticos Anônimos, acho que no início dos anos 60, e outros grupos de muita ajuda que adotaram esse espaço com adaptações para tratar as mais diversas dependências. Um pouco da história aqui. Quem mencionou as possibilidades de recuperação pela via espiritual foi Jung, em 1934. Aliás, autor da frase que eu disse lá no início: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas o tomar para tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana. Ele mencionou as possibilidades de recuperação a um de seus pacientes alcoólatras. Em novembro de 34, Bill parou de beber. 35, ele conversou com Bob, que parou de beber em julho de 35. Em dezembro de 38, Bill apresenta os 12 passos. Olha só, 4 anos aí entre parar de beber e apresentar os 12 passos. Só que a história não é tão bonitinha assim. Eles começaram vinculados aos grupos. Até aqui, isso aqui está na apostila de vocês, tá, gente? Eles foram originalmente desenvolvidos pelos dois, né? E começaram a formar uma sociedade separada dos grupos de Oxford, começando a formular princípios mais ou menos assim, que eram 6. Admitimos sermos impotentes perante o álcool, esse era o primeiro passo. Segundo era passamos a ser honestos conosco mesmo. Terceiro, honesto com outra pessoa em confiança. Quarto, fazendo reparações por danos causados a outros. Quinto, trabalhando com outros alcoólicos sem visar prestígio ou dinheiro. E sexto, orando a Deus para que nos ajudasse a fazer essas coisas da melhor maneira possível. Olha que interessante, né? Foram 4 anos de discussões, de debates, até se chegar aos 12 passos. Aqui nós já falamos. Vou pular lá para a história. Deixa eu ver se a história está nesse slide. Não, mas a história eu trago em um outro momento. A história tá na apostila, mas para resumir, Bill e Bob, originalmente Bill, ele procurava uma solução para suas recaídas e foi recomendado grupos de Oxford, que eram grupos religiosos ligados à sua religião de preferência. E lá esse foi um método rígido para parar de beber. De lá saíram os princípios espirituais dos 12 passos, dos Alcoólicos Anônimos. Porém, se observou dentro desses grupos que o prazo máximo de recuperação das pessoas ali dentro eram 6 meses. E o Bill estava desanimado com isso. E procurem isso na apostila de vocês sobre os 12 passos, a história da formação, e encontrou o Dr. Silkworth antes de encontrar o Bob. O Dr. Silkworth mencionou para ele, em uma das longas conversas que tiveram, para ele utilizar o martelo da medicina aliado à espiritualidade. O que era o martelo da medicina? Era colocar técnicas psicológicas e filosóficas para ter um equilíbrio. Porque imagina vocês nos anos 30, quão arraigados eram os dogmas religiosos, tão pesados, quão condenatórios e julgadores eram. Se não fizer isso, vai para determinado local mais quente e assim por diante, né? E as pessoas, como bom adictos, não se adaptavam com imposições, mas sugestões, sim. Por isso que em toda a literatura fala, o sugerido é fazer tal e tal coisa. Porque ao confrontar o rei bebê de um recém-chegado com imposições e dogmas, a gente acaba afastando ele. E a outra metade dos passos adaptados dentro da psicologia, dentro da ciência e da filosofia, complementam a parte espiritual. E vocês perceberam na minha leitura que um vai como funcionando em perfeita harmonia com o outro. Tanto que os passos são a base de tudo que vivemos hoje em recuperação de dependência química. O trabalho de Bill e Bob, que depois Bob se agregou a esse projeto.
Então, e não foi um conceito novo a adicção, identificar como doença, é um conceito dos anos 1800, que eles buscaram adaptar. E como utilizar grupo de mutua ajuda? Vocês acham que foi criado agora isso? Não, vem lá da Universidade de Platão, há 2000 e poucos anos antes de Cristo, onde todos tinham dentro daquele espaço mesmo poder, mesma voz, todos tinham seu espaço igualitário como uma sociedade perfeita. Isso descrito lá por Platão. Essa é a origem dos grupos de mutuajuda. Dentro da universidade, onde todos eram iguais, tinha seu espaço para falar e para escutar e se identificar no seu próximo. Como melhorar, filosoficamente falando. E isso foi adaptado para os nossos grupos de mutuajuda. No modelo, vocês percebem a sincronia perfeita entre religiosidade, espiritualidade, filosofia, ciência, que envolvem os passos? Né? Leiam a história completa na apostila. Esse vai ser um dos exercícios que eu vou passar para vocês. É extremamente interessante. Daí surgiu o modelo Minnesota. A gente falou sobre isso na aula do contexto histórico, que o sistema carcerário americano superlotado no pós-guerra, pessoas voltando das guerras ali com adicção latente, acabaram cometendo delitos, e os Estados Unidos vinha de um período de pós-lei seca, muitos desordeiros, bêbados, e usuários estavam sendo jogados no sistema carcerário, que superlotou e se entendeu que, já que com os alcoólicos anônimos funcionando e sendo um modelo, por que não tentar implantar um modelo para recuperar esses seres humanos? Porque lá os Estados Unidos têm muitos defeitos, mas tem uma coisa que eu acho fantástica, é que se uma pessoa comete um crime, lá dentro tem todo um processo de reabilitação, porque eles realmente querem devolver uma pessoa recuperada para a sociedade. Então, vocês podem observar em qualquer filme, quando uma pessoa sai com a mochilinha das costas, ainda com a roupinha da cadeia, eles pedem uma carona, eles recebem, eles vão pedir emprego, eles dão, porque a cultura já americana entende que essas pessoas pagaram já sua dívida com a sociedade e merecem uma oportunidade justamente para não voltar a cometer os mesmos delitos. E entendendo que a justiça entendeu que com o trabalho daqueles dois bêbados do bar, que venha dando resultados já com milhares de pessoas em tão pouco tempo, porque não tentaram um método para reabilitar essas pessoas que já estavam sendo consideradas doentes pela medicina? E aí se passou a criar colônias para penas alternativas, que são os primeiros modelos de comunidade terapêutica que a gente conhece. E o modelo Minnesota era um hospital psiquiátrico que adotou os passos dentro da sua metodologia. E também funcionava como um local para cumprimento de penas alternativas. E dali, esse modelo Minnesota surgiu dentro do Instituto House Eden, e os profissionais dali criaram uma literatura fantástica, que a gente fala todos os dias, como eu acabei de mencionar, RBB, UPR, mais uma série de outras literaturas. E isso, o programa foi se espalhando. E ele foca na aceitação do problema. O tratamento começa com o reconhecimento de que é um problema de dependência química. Os participantes são incentivados a admitir que são impotentes perante sua adicção e que suas vidas se tornaram ingovernáveis como resultado delas, que é o primeiro passo que se baseia o Minnesota. E ele enfatiza a importância de participar de grupos de apoio com Alcoólicos Anônimos, ONA, e da mesma forma como todo o tratamento sugere que a frequência em grupos de mutuajuda não pós-alta. Ele aborda os 12 passos, né? E que envolvem as coisas todas que nós estávamos falando, que
e tem bases psicológicas ali, ó, inventário moral, admitir erros passados, buscar ajuda de um poder superior para a sua mudança, admitir poder superior, aí a parte espiritual envolvida também. Participantes do Minnesota são incentivados a ter um mentor ou um padrinho, alguém que já passou pelo processo de recuperação e pode oferecer apoio e orientação pessoal. Aqui, ó, gente, exatamente aqui surge a profissão. Por quê? Porque essas pessoas já vivenciaram toda aquela experiência e vivem o programa. Aí surgiu o terapeuta livre, depois virou conselheiro terapeuta. A recuperação do modelo Minnesota não é vista como um evento único, mas como um processo contínuo. Da mesma forma que os grupos veem, que toda a medicina vê, que é um tratamento para a vida, para a ressignificação da própria vida, porque é uma doença progressiva, incurável e fatal. Embora o modelo Minnesota não esteja ligado a uma religião específica, ele muitas vezes inclui elementos espirituais. Participantes são incentivados a desenvolver uma relação com o poder superior de sua compreensão, que pode ser interpretado de diferentes maneiras. Por quê? Porque cada um tem sua visão e vai encontrar a sua forma de contato com o seu poder superior. Existe uma forma certa e correta? Eu acredito que todas são corretas, já que nós vivemos sob um regime de amor ao próximo e um Deus amoroso, né? Então ele compreende que, na minha concepção, que todas as formas são válidas. Seus participantes são incentivados a assumir a responsabilidade por suas ações passadas e trabalhar na resolução dos problemas, onde nós vemos isso, nono e décimo passo. Oitavo, nono e décimo. Aí surgiu a filosofia da EITOP, né? Que o modelo Minnesota se implantou em uma clínica inicialmente. E a da EITOP é o modelo de comunidade que nós temos hoje, terapêutica, que daí já é uma mistura de todos, entendeu? Hoje, tanto nossas clínicas quanto comunidades, elas são uma salada de fruta do que tem de melhor de todas essas experiências ao longo dessas décadas, né? E a filosofia diz o seguinte, ó: estou aqui porque finalmente não há mais como me refugiar de mim mesmo. Olha que interessante, né? Até que me confronte nos olhos e no coração dos outros, estar participando de um grupo, estarei fugindo. Até que sofro partilhar dos meus segredos. Aqui a gente pode separar cada partezinha dessa para discutir, vocês vão se lembrar de cada pedacinho de aula que já assistiram. Até que sofro partilhar dos meus segredos, não me libertarei deles, estarei só. Doença sai pela boca, remédio pelo ouvido. Onde, senão, em meus companheiros poderei encontrar este espelho? O efeito espelho observado pela psicologia. Aquilo que mais me incomoda no outro é o que mais preciso trabalhar em mim. Ou escutar alguém partilhar e lembrar e despertar memórias já enterradas que precisam vir à tona para que eles se libertem. Aqui juntos posso finalmente conhecer-me por inteiro, não como o gigante que sonho em ser, ego, nem tampouco anão com um dos meus temores, sentimento de culpa, né, vitimismo, mas como alguém parte de um todo compartilhando seus propósitos, vivendo só por hoje em equilíbrio. Nesse solo poderei criar raízes e crescer, não mais isolado como na morte, mas vivo para mim e para os outros, isolado no núcleo da doença, utilizando sua substância, não mais isolado como na morte. Acho bem legal esse texto. The Top Village opera com base em um modelo de comunidade terapêutica, que significa que os indivíduos em tratamento vivem em um ambiente de internação, onde toda a comunidade, incluindo os membros dela, que são a equipe de manutenção, residem ali. Cada um desempenha um processo no papel da recuperação. E esse é o modelo que nós vemos vigente até hoje. A filosofia da EITOP enfatiza a importância da autossuficiência e da responsabilidade pessoal. Assumir para si a responsabilidade da sua recuperação e não ficar procurando culpados, né?
focar na solução. E o tratamento de EITOP não se concentra apenas na sua abstinência a substâncias, mas na educação e desenvolvimento pessoal, unido já com psicologia, psicanálise, com toda a parte das ciências de saúde mental, autoconhecimento. O EITOP aborda tem uma abordagem holística para a recuperação. Ele não olha só as questões químicas, mas ele olha o todo, emocionais, psicológicas e sociais. E o que é isso, gente? O seu ciclo que todos nós precisamos observar um paciente, que é o ciclo biopsicossocial. Olhar o indivíduo como um ser único, da onde ele estava inserido, socialmente inserido, e o que ele sofreu de influências desse meio para facilitar ele ter chegado no local de tratamento. Esse participante principalmente de reuniões de grupo terapêutico, de terapia individual e outras atividades terapêuticas. A filosofia de EITOP tem um tratamento individualizado levando em consideração que as necessidades de cada pessoa pode ser diferente. Lembram que eu sempre falo, gente, que somos nós profissionais que temos que nos adaptar à necessidade do paciente, não o contrário? Que a gente tem que ter as técnicas para que a gente se adapte àquele paciente e ele se identifique, assim como ali no caso do Marcelo, lá no PPR, que nós falamos antes. Se eu tivesse levado como quarto passo, ele não teria se identificado. Por que não teria se identificado? Porque o Marcelo, já que ele se liberou ali para se utilizar como exemplo, ele chegou até mim já com um conhecimento muito grande de passos. Se eu utilizasse algo que ele julgava dominar, ele não trabalharia da forma correta. Então, eu tive que me adaptar à realidade dele utilizando outra ferramenta que faz exatamente a mesma coisa. Né? E se ele não se adaptasse com essa, eu utilizaria outra. E importante na nossa situação é beneficiar o paciente. E se não temos o conhecimento necessário e não estamos sendo efetivos com esse paciente, a vergonha é pedir ajuda e passar para frente o caso. Porque a gente quer o quê? Por que existe a profissão conselheiro terapeuta de dependência química? Qual é a razão da nossa profissão? Que a gente já estudou isso lá nas aulas de ética. É o paciente, muito exclusivamente. Não é clínica, não é comunidade terapêutica, não é patrão, não é chefe, não é nada. É só o paciente. E essa abordagem social do EITOP, em lida com os espaços, gente, isso acabou por revolucionar também a parte de assistência social, que acaba olhando todo o paciente. Aí começou a surgir outras profissões. Olha da onde tudo isso começou. Por isso que eu acho fantástico. Começou com aqueles dois bêbados sentados num bar com vontade de mudar a si mesmo. E acabaram mudando o mundo. Os leigos sem conhecimento nenhum. Gente, aqui tem a aplicação prática, porém eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou encerrar aqui minha apresentação de slide, porque eu quero fazer um trabalho diferente com vocês. Eu vou abrir esse espaço aqui agora para a gente trocar ideia, conversar, porque eu acho importante a troca de conhecimento e o trabalho que eu vou passar para vocês aqui, que eu já tinha passado durante a semana, que é fazer um resumo sobre o entendimento de cada aula. Eu vou aproveitar que vocês vão estar com um tempinho a mais. Eu quero que vocês peguem a apostila dos passos, que fala sobre o passo, a história dela. Leiam ela. Preste atenção. Leiam a apostila. Lembrem do que a gente estudou em aula.
pensem nas vivências de vocês pessoais, tá? Seja, Marcelo, eu sei que já trabalhou em clínica, já passou por internação também, Iranilce envolvida também no meio, tem conhecimento fantástico, Dona Célia, tem vivências pessoais, tem conhecimento não só de grupos de mutua ajuda, e vocês vão ler essa apostila e vão descrever qual o impacto na vida de vocês, na vida dos seus pacientes, e o seu entendimento sobre o espaço. Eu quero entender, eu quero saber, dentro desse trabalho, que não é um trabalho avaliativo, tá, gente? É um trabalho para mim entender a forma como cada um está compreendendo e absorvendo o conhecimento. Vocês vão escrever um resumo sobre cada um dos passos, sobre isso que a gente falou em aula, baseados na apostila. Não quero que copiem da apostila, não. Eu quero entender o que vocês conseguem compreender sobre o assunto, né? Como aplicam na própria vida, na vida dos seus pacientes, ou como vão aplicar, para que a gente possa trocar mais ideias sobre isso em grupo. Pode falar, Marcelo. Você fala para a gente fazer um resumo aí dos 12 passos, mas da maneira Não como só nós entendemos, é isso? exatamente como vocês entendem que deve ser aplicado, como estão aplicando, como pode ser aplicado na própria vida, na vida dos pacientes. Não é só os 12 passos, é sobre a apostila de 12 passos, filosofia Minnesota e modelo Daytop. Vocês leiam ela, pensem na aula que nós tivemos até agora, porque eu vou fazer uma aula mais curta, que é para vocês terem mais tempo. Hoje é o último dia, nós vamos ser bem light, nós já vamos encerrar daqui a pouquinho, tá? Para que vocês tenham tempo de pensar sobre isso que nós estamos discutindo e também fazerem seus trabalhinhos, que tem o trabalho geral e mais esse que eu passei para a conclusão do curso. Beleza, gente? O que vocês acharam ali dos passos até agora? Pode falar, Ana Célia. Eu ligo o microfone. Bom dia. Mas tudo isso é para hoje, Antônio? Não, gente, boa colocação, Dona Célia. Eu, assim, ó, como eu me atrasei com meus problemas pessoais lá, em função daquela enchente que aconteceu na minha cidade, eu também vou ser compreensivo com todos. Eu sempre sou compreensivo, tá? Mesmo sem enchente, viu, gente? Vocês vão ter até quinta-feira que vem para entregar. Não só esse, mas como o restante dos resumos que a gente já tinha pedido, né? Hoje de tarde vocês vão ter aula com a Cláudia, a psicóloga, para ela finalizar o conteúdo dela, tá? E vamos prorrogar até quinta. Hoje eu vou colocar as instruções no grupo para todos vocês fazerem esse trabalho. Não se preocupem agora, aproveitem esse tempinho para ler esse conteúdo, já que vocês vão ter o restante da manhã livre, vão poder fazer um almocinho gostoso, né, Dona Célia? Fazer um cafezinho e relaxar um pouco, porque o final do curso é normalmente assim, a gente leva mais de boa para que vocês pensem, absorvam e digiram o conteúdo. Beleza, pessoal? Eu não fui nem para a minha aula de hidroginástica. Eu perdi aqui a hora. Ou eu vinha para o curso ou eu ia para a hidroginástica. Boa, Mas Dona Célia. a minha semana foi muito intensa, muita coisa que meu esposo estava meio adoentado também, ontem a gente teve que ir para Natal para ele ir na urgência. E aí a gente acabou ficando praticamente a tarde inteira no hospital. Cheguei de noite muito cansada. Realmente eu estou aqui tentando raciocinar, eu ainda não, o corpo ainda não saiu da cama. Mas vou me recuperando aqui aos poucos. É normal, ó. A senhora levantou e ainda o corpo ainda está fazendo download da alma e está em 50% concluído. Fala, Marcelo. Rapaz, você deu munição para a Thaís, que ela só olhou para mim e falou: o almoço é seu.
Vou ter que ir para a cozinha agora. Isso aí, Marcelo, usa todas as suas habilidades aí para uma boa convivência com a sua esposa, pessoa maravilhosa que é a Thaís, que eu conheço também. Ela merece ser tratada como uma rainha aí do lar de vocês. Fala, Nilson. Antônio, bom dia a Desculpa, só todos. te interromper. Marcelo, samambaia, hein? Pode falar, Iranilson. Antônio, mas é o módulo que você fala, apostila, né? É a apostila. São aqueles módulos que tem no Drive, né? São módulos que tem no Drive. Tem um módulo específico que é os 12 passos, modelo Minnesota, filosofia de toque. Eu coloco ele no grupo, eu publico ele no grupo ali direto como PDF para vocês terem, para não precisar procurar lá. É que eu peguei no Drive. Aí eu guardei tudo aqui na pasta. Daí eu achei agora, é o 14º módulo. Nossa, você está sabendo melhor do que eu, Iranilson. Eu não decoro qual é a ordem deles, eu sei que tem lá. Porque eu que fiz essas eu ponho tudo numa pasta, porque do curso conselheiro abri uma pasta aqui no meu note, daí botei todos os módulos lá, né? Para não me perder, porque eu já falto só. Eu acho que eu vou ter que te visitar para tu ajudar eu me organizar também. Se tu vê o meu desktop aqui, tu se assusta. Cabe uma análise aí de uns 2 anos, pelo menos, para mim conseguir fazer essa organização. Estou na fila também, Iranilson, para você me ajudar. Mas eu também tenho as minhas falhas, porque eu falto muitas aulas, e às vezes eu quero assistir, daí eu não consigo, daí eu já pego todo o material. Como eu não assisto a aula, eu pego o material que é para eu ler depois. Hoje, de tarde, vocês vão ter aula com a Flavinha, tá? Deixa eu contar um segredo para vocês. Vão ter o aniversário dela. Vou entrar também para nós cantar um parabéns, tá? Eita, vamos mandar um bolo virtual. Então, a gente já abre o grupo cantando parabéns, né, meu povo? Mais ou menos isso. 2 da tarde eu vou estar aqui com vocês. E como a aula de hoje pela manhã foi rápida, acredito que antes das 2 da tarde ela já vai estar disponível para todos também já no YouTube, tá bom? Mais alguma dúvida? O pessoal querem trocar mais uma ideia? Fique à vontade, eu estou à disposição de vocês. Você já vai encerrar, já encerrou, então você quer que a gente lê lá para poder a gente fazer um resumo desse módulo, não é isso? Desse módulo, ler a apostila e fazerem um resumo sobre o seu entendimento sobre essa aula e sobre cada passo que está ali, as filosofias, como ela se aplica na própria vida e na vida dos seus pacientes. Sim, senhor. Não tem certo, viu, gente? Não tem certo, não tem errado, para mim entender o que vocês estão compreendendo. E esse material, ele vai ser em vídeo ou em PDF? Para enviar para mim? Da maneira como vocês quiserem. Em áudio. Pode ser, olha só, pode ser áudio. Querem gravar um videozinho, pode gravar videozinho. Querem digitar, pode digitar. Só não envie sinal de fumaça, que está muito longe e eu não vou enxergar. O resto pode mandar de qualquer maneira. Perfeito. No caso, a gente manda para o seu privado, né? Manda para o meu privado, ou para o da Neuzinha, ou para o da Flávia, tá? Só diz que é da aula de passos que você tiver. Beleza, pessoal? Beleza. Vai eu para o meu almoço. Não tem para onde escapar, não, aqui, meu filho. Sou eu e eu. Não, é tu e o Marcelo. Eu achei que eu ia ganhar um almoço, agora eu vou ter que fazer um almoço. Isso, ó. O Thaís está aí na volta, Marcelo? Oi? Tem marmita, sério. A Thaís está aí na volta? Tá aqui do lado. Então, Thaís, presta atenção no que eu vou falar. É isso aí, bota no serviço, porque mente vazia é oficina do capeta, né? Não deixa de vaziar, dá trabalho para ele. Acho que está ferrado agora. Eu nem posso comprar. Samambaia. Que é isso dessa história dessa samambaia? Que código é esse que vocês estão falando aí? Eu quero saber. Pode contar, Marcelo. A samambaia é quando a gente tem alguma DR, vamos dizer assim. Então eu fico como uma samambaia, ó. Eu expliquei para o Marcelo que a melhor forma de lidar com conflitos
para não gerar mais conflitos, quando se está em atrito, é parar, pensar, observar para depois agir. Como é que faz isso? Eu disse, aí, ele, muito preocupado, como um exemplo que eu pudesse dar mais prático, eu falei, finge que é uma samambaia no canto, só observa, faz parte da paisagem, e tu vai Ai, evitar todo o atrito. Fica quieto, né? Fica quieto. entendi. E tá dando certo. Vale para todos nós isso. E aí tem um galo, Marcelo, que eu estou escutando esse galo. Isso aqui tem galo, tem macaco, tem cachorro, vem cá, Bi. Tem de tudo. É chácara aí? É uma chácara Eu moro no cidade, condomínio. Marcelo. lá fora. Eita. Aqui em Araçoiaba da Serra, Aonde? perto de São Sorocaba. Paulo. São Paulo? Araçoiaba da Serra. A mãe da minha nora mora em Sorocaba. E os tios do meu esposo moram em Pilar do Sul, na chácara também. Tudo próximo aqui. Já conheço, eu já fui aí, sim. Adoro as mexericas daí. Bom, Eu tenho mexerica, meu Deus, tá como chegando a é bom. época da manga agora. Pois é, aqui também para nós está chegando a manga. Eu nem posso ir, Anilce, aqui comprar marmita. Quer dizer, eu até posso, porque aqui, como eu moro no condomínio de fazenda, é 40 quilômetros de Natal, da capital. Aí tem uns povoados ao redor, mas a gente tem que encomendar com antecedência. Mas eu também estou com o pintor aqui fazendo serviço em casa, então tenho que fazer a comida mesmo, que é o primeiro. Achei que era só você que estava sozinha. Não, não. Aqui também tem um galo, viu, Marcelo? Só que o galo aqui é o galo da discórdia. Porque é uma vizinha que cria os bichos aqui e o vizinho não gosta do galo. Como é que você vem morar num condomínio de fazenda e não escuta a zoada do galo? O galo canta. Aqui o galo meu aqui, ele começa a cantar 1h30 da manhã. O galo daqui canta toda hora. Aí a gente diz que é o galo da discórdia. Não para, cantando. Isso aí é do bloco. E o Antônio já presenciou alguns fatos meus já, que até parto eu já fiz aqui. Parto de quê? De pintinho. É a primeira maneira de pintinho que eu conheço. Já fez parto de pintinho, é ótimo. A galinha estava abandonando, eu peguei o ovo, lá estava quebrando, eu terminei de quebrar, aí coloquei dentro de uma coberta, tá lá. Aí, para identificar ele dos outros, falei, como que eu vou identificar esse pintinho? Que foi o que eu fiz no nascimento, né? Aí eu peguei uma maquiagem da Thaís e passei na cabeça dele, assim, ó. Ele ficou tipo um moicano, sabe? Aí é onde que eu identifico ele dos outros. Não tem o patinho feio aí. Aí é o pintinho, não tem o patinho feio, né? Aí é o pintinho feio, né? O pintinho bonito. Tá lá. Gente, muito obrigado pela participação de todos.